A maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós queremos dar continuidade aos nossos estudos na Escola Bíblica Discipuladora, mas não sem antes orar ao Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor nessa linda manhã, rogando pela sua bênção. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor é. O Senhor tem sido um Deus misericordioso, bondoso, e nós te louvamos, enaltecemos o teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos para que o Senhor continue abençoando a vida, Senhor, daqueles que sofrem no meio dessa pandemia, dando consolo, Senhor, e o teu refrigério, o teu socorro bem presente. Te agradecemos, Senhor, porque temos visto o Senhor operando milagres em meio, Senhor, às crises que temos vivido. Pedimos para que o Senhor esteja à frente de tudo, Senhor, seja com a nossa nação, com os nossos governantes, seja com as igrejas, Senhor, enfim. E o Santo Espírito de Deus esteja nos revigorando, nos restaurando, nos renovando e conduzindo todo esse estudo que faremos, Senhor, estudando um pouco mais ao teu respeito. Nós choramos, rogando pelas tuas ricas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo. Conforme dissemos aí, nós temos estudado a doutrina da Convenção Batista Brasileira, essa declaração doutrinária, baseada nessa revista aqui, que é Pacto e Comunhão, amém? Nós estudamos até o ponto 5 dessa revista, portanto, se você tiver alguma dúvida, né, quanto a esse ponto 5 aqui, nós estudamos essa primeira afirmação, a segunda, terceira, quarta, agora nós estudamos a quinta também, né? Paramos aqui nessa quinta afirmação, que diz: no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, né? No Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações constantes no livro dos Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à Igreja. Ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente para o dia da redenção final, habita no crente. Nós veremos até aqui, tá bom? Na primeira parte nós estudamos o restante, né, desse texto, do 1 ao 5, a afirmação 5. Agora eu vou fazer uma pequena recapitulação e dar continuidade até essa afirmação número 10, habita no crente. Vamos lá? Aqui estão as referências bíblicas, né? Esse primeiro tópico aqui nós já fizemos na primeira parte desse estudo, semana passada. Se você quiser rever, é só clicar no link que está lá no canal Ibapaguará, né? no YouTube. Nós lembramos do Salmo 139, Isaías 61, do 1 ao 3, né? Todas essas passagens nós estivemos então mencionando, todas essas passagens que você pode estar revendo, tirando as suas dúvidas. Nós vimos também esse quadro, né? Nós propomos esse quadro aqui, é o ensino bíblico acerca do Espírito Santo, né? Vimos alguns nomes do Espírito Santo, a personalidade, os atributos, né? As obras, tudo isso aí na primeira parte desse estudo. As obras do Espírito Santo, os dons, né, que nós vamos deixar para estudar os dons mais minuciosamente à frente, tá bom? Os títulos do Espírito Santo, né, nós vimos isso aqui também na aula passada. É o Espírito da Verdade, tá bom? Nós também já mencionamos isso. Tem alguns outros infográficos aí. Atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Escrituras Sagradas. E aí as passagens, né? Nós mostramos também esse infográfico, e conta um pouco da história, uma história do Espírito Santo.
que ele esteve atuante, né? Presenciou na criação, decidiu, agiu, né? Ele participou da criação, o Espírito Santo, né? Ele sempre agiu, capacitou no Antigo Testamento, a gente viu isso aqui, a capacitação, o Espírito Santo é a força de Sansão, a inteligência de Daniel, né? Capacitou no Novo Testamento, inspirou toda a Bíblia, a questão da inspiração das Escrituras Sagradas. Uma vez que o Espírito Santo inspirou as Escrituras, nós só podemos interpretar essas Escrituras por intermédio, então, da iluminação do próprio Espírito Santo, né? A Bíblia é o único livro que, quando nós estamos lendo, o Espírito Santo, que é o autor, está presente ali para nos iluminar, para nos ensinar e aprofundar o nosso aprendizado, né? Ele permanecerá, né, habitando nos salmos, guiando a igreja, aguardando o retorno de Cristo, né? Ele convence do pecado, regenera os crentes, santifica os salvos, né? E participa da salvação. E ele permanecerá, nós vimos isso aí também. A afirmação número 4, ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina, tá certo? Então o Espírito Santo, que é também o Espírito Santo da verdade, tudo isso aqui é uma retrospectiva do que nós estudamos. Aqui está a promessa, né, do Espírito Santo, ele consola, encoraja, constante desenvolvimento com a igreja, tá certo? Isso é um papel do Espírito Santo. O estabelecimento do reino de Cristo, né? Constante manutenção com a palavra de Deus, né? Ele está sempre nos fazendo lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, o Paracleto, né? Porque ele é o pedagogo, o conselheiro, né? O professor, e tem nos ensinado sobre toda a maneira de viver de forma agradável a Deus, não é? A Deus. E ele nos dá também direcionamento. Glória a Deus pelo direcionamento que o Espírito Santo nos dá. Esta passagem aqui, esse gráfico é interessante, porque nos mostra a obra do Espírito Santo, regenerando, habitando, batizando, né? Os crentes são batizados no Espírito, né? Em um só corpo, certo? Selando, e também o enchimento, a direção, a capacitação, né? E o ensino também. Tudo isso aqui nós vimos. E aí nós paramos esse último tópico, né? No dia de Pentecoste, em cumprimento final da profecia e das promessas, quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito Santo, né? Passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Suas outras manifestações constantes no livro Atos dos Apóstolos confirmam a evidência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem em Cristo. Joia? E agora nós queremos realizar uma leitura aqui. Peço para... pega a Bíblia para mim, por favor, mano. Está ali dentro. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32, né? Essa leitura aqui nos mostra aí uma promessa que o Espírito Santo seria derramado, né? O Atos, capítulo 1, versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? Então o batismo com o Espírito Santo, ele é uma doutrina bíblica, ele é uma promessa, sim, de Jesus para os crentes, né? Esse batismo do Espírito Santo cumpriu-se, né, 50 dias depois da ascensão de Cristo, né? No dia de Pentecoste. Pentecoste significa 50, né? Jesus Cristo esteve então com os seus discípulos 40 dias e 40 noites ali com os seus discípulos, né? E após isso, 10 dias eles ficaram então rogando para que então o Espírito Santo descesse no dia de Pentecoste, dessa festa judaica. Então cumpriu-se a promessa do Antigo Testamento, que o Espírito Santo seria derramado, né? Deus tiraria o espírito de carne de Jeremias, colocaria o espírito
santo, né, nos corações, para que nós tivéssemos então a capacidade, a capacitação para cumprir, né, a lei. Para cumprir a lei apenas pela capacitação do próprio autor da lei, que é o Espírito Santo, né? Então a lei, ela apontava o que deveria ser feito, mas não nos dava o poder de realizar, de fazer e de agradar a Deus. Então agora, com o batismo do Espírito Santo, né, que ocorreu no Pentecostes, agora a capacitação de realizar a lei foi concedida, né? No Antigo Testamento, acontecia que o Espírito Santo esporadicamente capacitava os filhos de Deus a realizar algo, alguma missão, mas não habitava permanentemente, tá joia? Então, tanto que o próprio salmista Davi, em 51, Salmo 51, ele diz: não retire de mim o teu Espírito Santo, porque havia a possibilidade então de sair, né, do Espírito Santo ser retirado. Então, hoje nós estamos na nova aliança, em que esta habitação do Espírito Santo no crente é muito mais permanente, tá bom? É permanente, muito mais constante, presente e atuante na nova aliança. Isso foi inaugurado no batismo do Espírito Santo, no Pentecoste, com a descida, com a chegada do Espírito Santo, inaugurando uma nova dispensação, a dispensação da graça, né? Vamos estar aqui lendo Atos 2, versículo 1 e 4. Vou ler com vocês aqui. Atos 2, versículo 1 ao 4. Vamos ler juntos aqui. Chegando o dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, né, da morte de Cristo, e que Cristo, após ressurreto, conforme dissemos, né, comeu e bebeu ali com os discípulos 40 dias. E após a sua ascensão, os discípulos ficaram orando, aguardando, né, em Jerusalém o cumprimento dessa promessa, a descida do Espírito Santo, que inaugurou então a Igreja do Senhor. Estavam todos reunidos num só lugar. Observe a palavra todos, né? O Espírito Santo, ele tem essa obrigatoriedade, né? Essa função de trazer unidade a todos aqueles que creem. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Tá? Então, lembra que Cristo diz isso a Nicodemos, né? em João, capítulo 3. Aquele que é guiado, movido pelo Espírito Santo, né? Como um vento. É como um vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Né? Já é uma menção, então, a vida guiada pelo Espírito, com espontaneidade, com direção do Espírito Santo, né? Trazendo esse sopro de vida sobre os crentes, né? Sobre os seus filhos, tá bom? Um vento muito forte, o que mostra o seu poder, né? Encheu toda a casa. Encher toda a casa nos lembra até a questão da onipotência, né? A onipresença, né? Da mesma maneira como o vento está aqui preenchendo esse lugar, todo mundo, né? Então nos lembra também a questão da onipresença do Espírito Santo. Ele é Deus, possui os atributos, né, de Deus. A casa, né, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Né? Mais uma vez nós temos também uma figura como fogo. Né? Como fogo. Não que fosse fogo, mas simbolizava. Né? E é uma figura que nos mostra a questão da purificação. O Espírito Santo está atuante para purificar, né, os nossos pecados, nos ajudar a purificar, vencer os nossos pecados diários. Que línguas como de fogo, né? Parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então pousou sobre cada um. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, olha que interessante, porque Jesus, ele promete
que ia batizar os seus filhos, né, com o Espírito Santo em Jerusalém, né? E agora está aparecendo uma outra expressão que parece um sinônimo, tá? Que é encher. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela usa sinônimos indistintamente, né? Batismo do Espírito Santo ou estar cheio, né? São similares, né? São expressões similares. Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O batismo do Espírito Santo ele ocorre, né? Se há uma distinção entre o batismo e o enchimento, ele ocorre, conforme nós vamos mostrar já, né? Conforme nós cremos, no ato da conversão. Né? Agora, o enchimento, né, é essa experiência que é uma ordenança. Em Efésios capítulo 5, tem uma ordenança do Senhor dizendo enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, é papel de cada crente estar continuamente cheio, né, do Espírito Santo. Orando, lendo a palavra, cantando hinos e salmos, né, cantando. Então tudo isso vai nos ajudar a nos renovar, a estarmos cheios. E isso já que nós estamos no mês da família, o último dia aí do mês da família, né, a conclusão do mês da família, uma vida cheia do Espírito Santo vai mudar todo o nosso relacionamento dentro de casa, dentro da família. Então imagina um pai cheio do Espírito Santo. Um pai cheio do Espírito Santo, então, conforme nos diz lá, Efésios 5, né, é aquele que ama a sua esposa conforme Cristo amou a igreja. É um homem cheio do Espírito Santo. Né? Essa ordenança ela vem antes das orientações que regulamentam o relacionamento na família. Então o marido ama as suas esposas. Então é um marido, espera-se que seja um marido, cheio do Espírito Santo. Esposas, submetam-se aos seus maridos, né? Como a igreja submete ao cabeça da igreja, que é Cristo. Então é uma esposa cheia do Espírito Santo. Continua dizendo, filhos, honrem seus pais, né, o seu pai e sua mãe, porque são filhos cheios do Espírito Santo. Né? Pais, não irem seus filhos, né? Não levem seus filhos à ira, porque são pais cheios do Espírito Santo. E aí continua, Efésios 5, o apóstolo Paulo vai dizendo que os trabalhadores devem servir os seus senhores, né, os seus empregadores, como se estivessem servindo o Senhor. Então são trabalhadores cheios do Espírito Santo. E aí continua dizendo que os senhores, né, os contratantes, os chefes, deveriam tratar com respeito os seus funcionários, porque são trabalhadores, são chefes cheios do Espírito Santo. Então, observe como uma vida cheia do Espírito Santo vai nortear todo o relacionamento do crente. Nos vários âmbitos da sua vida aí. Na sua vida familiar, a começar da sua vida familiar, né? E também estendendo o seu ambiente de trabalho. Okay? Então, essa ordenança é para ser cumprida. Nós vamos observar pelo fruto, e pelo fruto do Espírito, né? Se a pessoa tem uma vida cheia do Espírito Santo ou não. Amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Né? Então, eles começaram a falar, então, esse idioma. São idiomas, aqui nesse capítulo, né, de Atos 2, são idiomas que foram identificados pelas pessoas que estavam ali, judeus vindos de diversas localidades, de diversas regiões, que estavam ali para cultuar, né, para adorar por ocasião da festa do Pentecoste. Né? Então, diversas outras localidades, eles conseguem identificar que esses apóstolos estavam então glorificando a Deus na sua própria língua de origem. Não é? Ok? Então, essa passagem aí que nos diz isso. Atos 2,41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, observa que aqui já é uma outra situação. Né? Se no
capítulo 2, nós vemos Pedro pregando. Ou melhor, Pedro e os apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo, né? Foi o momento da inauguração. Veja que alguns segmentos religiosos cristãos, né, consideram que a inauguração da igreja não foi aqui em capítulo 2, mas sim em João, quando Cristo ressurreto, né, capítulo 20, se eu não me engano, sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo, né? Não, amados, ali não foi a inauguração da igreja, ok? Porque o Senhor Jesus ali estava dando uma capacitação momentânea, porque os discípulos estavam entristecidos pela sua partida, né? Mas há uma outra passagem em João 7, que Jesus fala que o Espírito Santo seria concedido quando ele fosse glorificado. Outras passagens, capítulo 14, 16 de João, que Jesus afirma que se ele não for, o Espírito Santo não viria. Então, era necessário que Jesus Cristo ascendesse aos céus. E aí sim, ele mandaria o Paracleto, que é o Espírito Santo. Isso ocorreu apenas na ascensão de Jesus. Nós sabemos que Jesus sentou à destra do Pai, né, porque ali, 10 dias após a sua ascensão, então o Espírito Santo desceu, amém? O Espírito Santo foi concedido à igreja e ali foi inaugurada a igreja do Senhor. Agora, aqui nós temos uma outra situação. Nessa passagem que nós lemos, agora o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, glorificando, ele prega na autoridade do Espírito Santo, ele prega. E com essa pregação, 3.000 pessoas vieram então a agregar a igreja de Cristo. Aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Agora observe, irmãos, que essas 3.000 pessoas que aceitaram o Evangelho, não há uma menção nas Escrituras que todas elas falaram em línguas. Tá certo? Logo mais, né, no decorrer do livro de Atos, 5.000 pessoas se convertem. E depois o evangelista Lucas diz que uma multidão começa a se converter. Mas não há uma menção que todos eles falaram obrigatoriamente em línguas, né? Então, é nessa circunstância que nós nos encontramos. Tá certo? De que será que todos falam em línguas? Todos terão que falar em línguas como uma evidência de que foram batizados com o Espírito Santo? Mais tarde nós vamos estar abrindo um parênteses, então, para estar conversando sobre o falar em línguas, né, as diversas interpretações que existem. Tá? Mas uma coisa é certa, sem o Espírito Santo não podemos ser crente. Né? Há uma frase que diz que o crente pode até não observar a atuação do Espírito Santo na sua vida. Mas uma coisa é certa, se o Espírito Santo não tivesse o capacitando, nem crente ele seria, nem crer ele poderia crer em Cristo. Tá certo? Então, sim, o Espírito Santo atua na vida do crente. Não pode haver um crente sequer que não seja batizado com o Espírito Santo. Não pode haver. Porque sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há salvação. Não pode existir um crente sequer que não seja batizado com o Espírito Santo. Tá? Porque a ação do que o Espírito Santo tem de enxertar o novo crente no corpo de Cristo. Nós vamos conversar mais sobre isso aí, não vamos pular etapas, tá bom? Nós temos diversas passagens em Atos 8, por exemplo, que nos mostra então o Pentecoste que ocorre em Samaria. Ali Deus faz algo interessante, porque existia uma rixa, né, social que se empurrava, né, por séculos, se arrastava por séculos entre judeus e samaritanos. Agora nessa passagem, Jesus vai começar a cumprir a sua promessa de Atos 1:8. Atos 1:8 ele diz, né, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, né, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ali os apóstolos iam
entender que também essa promessa do Espírito Santo se estenderia aos samaritanos. Eles eram inimigos, adversários por natureza, tá bom? Então eles aceitam o senhorio de Jesus, né? O evangelista Lucas diz que eles não recebem o Espírito Santo naquele primeiro momento, né? Mas eles aceitam o Evangelho. E agora os próprios apóstolos são chamados, porque ali estava se quebrando, irmãos, uma rixa social entre os dois. Precisava haver esse tratamento, e os judeus agora vão observar que os samaritanos também receberão essa promessa. Eles são dignos de receber essa promessa. O Senhor Jesus estende essa promessa até os samaritanos também, não é? Então ali fica evidente, o próprio apóstolo Pedro, ele diz isso. Nós não podemos negar, eles receberam o Espírito Santo, né? Em Atos 10, então, nós temos aí agora a promessa se cumprindo para os gentios, né? Que nós temos aí Cornélio e a sua casa, que também receberão o Espírito Santo no ato da conversão. Ali ocorre. Eles aceitam o Evangelho, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, e ali no mesmo momento eles então são batizados, né, com o Espírito Santo, e ali também há a evidência do falar em línguas, né, porque também era uma demonstração de que os gentios, a promessa também era estendida aos romanos, porque essa família, né, de Cornélio era romana, era gentia, então a promessa também é estendida para ele, para os gentios, tá joia? Então alguns teólogos chamam de Pentecoste, que ocorreu, né, em Atos 2 para os judeus, a descida do Espírito Santo, inauguração da igreja. Em Atos 8, então, há uma experiência similar em Samaria, para mostrar que também a promessa do Espírito Santo estava sendo estendida aos samaritanos, sim, e até aos confins da terra, porque agora os gentios também, em Atos 10, recebem essa grande promessa do Espírito Santo. Agora, em Atos 19, versículos 5 e 7, nós vemos agora algo interessante, porque esses discípulos de João, Atos 19, versículo 5, observe, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, ele nos afirma isso. Quando o apóstolo Paulo cria que uma pessoa recebia o Espírito Santo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Meu querido, o apóstolo Paulo esperava que a pessoa recebesse o Espírito Santo quando cresce, não é? E a resposta deles eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, eles não eram discípulos de Cristo, porque Cristo ensinou sobre o Espírito Santo. O ensino de Cristo continha o ensino sobre o Espírito Santo, né? Agora, se esses homens não sabiam da existência do Espírito Santo, é porque não eram discípulos de Jesus. Não sabiam. De quem que esses homens eram discípulos? Veja o versículo 13. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Tá bom? Então, o próprio João, ele dizia isso. Eu batizo com água. Ninguém recebe o Espírito Santo ali no ato do batismo de João. Tá bom? Nenhum crente hoje em dia é batizado pelo batismo de João. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, todos nós somos batizados em nome de Jesus. E por ele somos batizados pelo Espírito Santo também. Tá joia? Então, esses homens aqui, eles não possuíam o Espírito Santo porque simplesmente não eram discípulos de Cristo. Portanto, todo crente necessariamente, obrigatoriamente precisa ser batizado pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, porque
De outra forma, nem crente seria, nem cristão seria. Ok? Atos 19, então, trata sobre isso. Só uma outra leitura em Atos ainda. Capítulo 2. Versículo 38, eu sei que a gente vai ler mais para frente aí. Eu convido você para ler comigo. Atos 2, 38. A pregação de Pedro, tá? Do apóstolo Pedro. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, tá bom? E receberão o dom do Espírito Santo. Então, isso é uma promessa para todo aquele que crê, irmãos. Certo? Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão, tá bom? Não é só uma promessa, né? Mas é uma garantia de que todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Isso. A gente pode até ler também uma passagem do próprio Senhor Jesus, né? Vamos ler uma promessa do próprio Senhor Jesus em João, capítulo 7. Versículo 37. João, capítulo 7, versículo 37. O Senhor Jesus nos promete o seguinte: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Tá bom? Então, todos aqueles que creem no Senhor Jesus têm a garantia de que eles passarão a ser habitação, templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, há uma certa vertente também religiosa, cristã, né? Diz assim, não, tudo bem, no momento da conversão, ninguém nega que todo crente passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Mas o que se recebe depois não é o Espírito Santo, mas é o poder do Espírito Santo. Isso não resolve a questão, né? Dizer que no momento a pessoa é habitação, no momento da conversão, e que ainda não tem o poder. E num segundo momento, né? Numa segunda experiência, ela vai receber o poder. Não. Porque, de outra forma, irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma coisa, ele não é uma força ativa que depois vai ganhar um poder negativo, né? No momento da conversão, o crente passa a ser a habitação do Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo, no sentido de que ele é enxertado no corpo de Cristo, como nós vamos ler agora. Ok? Mas o que ocorre? Vamos ler logo, né? Em Coríntios, né? Capítulo 12, versículo 12 a 15. Leia comigo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós, fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Tá bom? Então, o que ocorre é que no momento da conversão, o Espírito Santo, que é Deus, passa a habitar no novo crente. É Ele quem regenera a pessoa, é Ele quem justifica a redenção, enfim, essas são as obras. Né? Começa a santificar, ou seja, tornar mais santo o Espírito Santo a cada dia, tornar mais santo o crente a cada dia, né? Até chegar na glorificação. Isso é obra do Espírito Santo, ele é Deus, ele está habitando no novo convertido. Vamos supor que seja hoje, um dia de crente, ele
tem o Espírito Santo morando na vida dele com todo o poder dele. Não tem essa de ter o Espírito Santo sem o poder. Agora, qual é a diferença? A diferença, querido, é que o Espírito Santo está em nós como Deus, com todo o poder, onipresente, onisciente, onipotente, tá? Mas o que tem a partir daí, Linhares? Daí em diante? Obediência. A partir de agora eu tenho obediência a um Deus que mora em mim. Então, quanto mais eu venho a ser submisso à vontade desse Espírito Santo, mais usado por Ele, mais encorajado por Ele, então eu vou entrando nesse processo de santificação. E está disponível a nós vários enchimentos do Espírito Santo, conforme nós vemos aqui acontecendo no livro de Atos dos Apóstolos. Eles são enchidos várias vezes, tá bom? Dessa forma, irmãos, nós não ofuscamos a figura da conversão, da regeneração, né? Como se fosse, ok, você se converteu, legal, grandes coisas, mas agora você precisa buscar uma experiência maior, melhor. E aí a conversão ela é ofuscada. Né? É como se não fosse um crente de verdade, ele tem que correr atrás de algo novo. Né? Então, não. Só Jesus. Aceitar a Cristo. Nós vamos ver aí mais para adiante algumas outras questões, alguns pensamentos que eu quero propor para os irmãos, tá bem? Vamos dar sequência? Nós vimos aqui também a anatomia do Espírito Santo, que mostra como um vento, né? Essa espontaneidade, né? Esse direcionamento do vento, ele nos direciona conforme o seu querer. Né? Nós vimos aqui também, eu extraí da teologia sistemática de Weingruden, né? Esse gráfico muito interessante, a era presente de Cristo, né? Como o Espírito Santo atuava. Né? A experiência com o Espírito Santo na antiga aliança, esporadicamente capacitava os crentes, né? E que após a morte de Cristo na cruz, né? E alguns chegam a lembrar que quando o soldado romano fura o lado de Jesus, sai sangue e água, né? Essa água representa a água viva, né? Que começou a gotejar, né? E que a nova aliança estava sendo inaugurada e que agora vai ser derramada, inundada, né, no momento do Pentecoste. Então o sangue mostra a salvação, a água mostra o Espírito Santo que seria derramado. Estava gotejando ainda na antiga aliança, mas que no Pentecoste, na nova aliança, ia ser inundado, ia inundar o mundo com o conhecimento de Deus, como diz Abacuque lá também, né? Experiência com o Espírito Santo na nova aliança, a era vindoura, né? E a volta de Cristo. Ou seja, a ação do Espírito Santo é permanente. E a partir de agora, irmãos, o que acontece é que algumas igrejas, né? Não significa que seja heresia ou que eles não são salvos, não é nada disso. Mas são pontos de vista com relação ao batismo do Espírito Santo que são mais saudáveis e outros que não. Uns que vão trazer mais unidade à igreja e outros que não. Então veja, certas igrejas interpretam o batismo do Espírito Santo da seguinte forma. As pessoas eram não cristãs, né? Portanto o Espírito Santo estava do lado de fora querendo entrar para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, né? E no momento que isso acontece, o marco zero, que é a conversão, elas se tornam cristãos comuns. Mas não basta isso. Terão que buscar mais um revestimento, um poder, e assim se tornarem cristãos batizados do Espírito Santo. Isso aqui divide o corpo de Cristo em dois segmentos de crentes. Um cristão comum e um outro cristão batizado no Espírito Santo. E é difícil nós conseguirmos, então, uma unidade aqui no corpo de Cristo, porque uns se sentem mais especiais do que outros, né? É bom nos sentirmos, todos nós queremos nos sentir especiais. De certa forma, vários pensamentos dentro da igreja querem nos fazer sentir especiais, mas não dessa forma, irmãos.
O Espírito Santo é um presente, um dom gratuito para todos, para todos. E que a partir de agora, o que tem para nós a partir de agora? Outros pensam dessa maneira, divide o corpo de Cristo, cristãos comuns, cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos comuns, cristãos espirituais, cristãos comuns, cristãos santificados, cristãos comuns e discípulos, né? Outros dividem até em 3, cristãos comuns, sacerdotes e santos, tá bom? Mas o melhor pensamento, né? A melhor interpretação com relação ao batismo do Espírito Santo é esse aqui, nós éramos não cristãos. No momento da conversão, então, todos fomos batizados no Espírito Santo, conforme nos diz lá 1 Coríntios capítulo 12, né? Versículo 12 e 13. Todos fomos batizados no Espírito Santo, que é um enxerto. O Espírito Santo enxerta o novo crente no corpo de Cristo, nos dando unidade. A partir de agora, o que nos diferencia? É o crescimento cristão, é a obediência de cada um, é a busca de cada um, é a submissão ao processo de cada um dentro da santificação. O Espírito Santo quer nos levar a nos santificar. Os cristãos experimentam vários graus de crescimento, mas não devem ser divididos em 2 categorias. Todos nós, tanto o que se converteu hoje, quanto o que se converteu há 20 anos, todos são batizados no Espírito Santo. Todos são igualmente especiais para Deus. A diferença é a sua obediência diante de Deus. Inclusive, o crente que se converteu hoje, ele pode crescer muito mais do que um crente que se converteu há 20 anos. Porque depende da sua obediência, da sua submissão à ação do Espírito Santo em seu ser. Amém? Portanto, é isso aqui, anos de vida cristã vão se passando, né? E nós temos aí, então, um crescimento cristão, né? Para a maioria dos cristãos, o crescimento é gradual e progressivo e se estende por toda a vida. Então, há um pensamento, que é inclusive até do John MacArthur, né? Eu posso citá-lo, não que nós concordemos com tudo que é dito, mas ele diz assim que o batismo do Espírito Santo é menos, né, uma experiência a ser buscada e mais uma realidade a ser reconhecida que ocorreu no momento da conversão. Então, é menos algo a ser buscado e mais algo a ser reconhecido pela fé, de que isso já ocorreu no momento da conversão. Seu corpo é templo do Espírito Santo, lembre disso, tá? E aí, para descansar um pouquinho, nós vamos ler, né, algumas frases, por exemplo, do pastor Donald Gray. Ele diz o seguinte, ninguém precisa perguntar a um crente se ele foi batizado com o Espírito Santo. O próprio fato de uma pessoa estar no corpo de Cristo demonstra que ela foi batizada com o Espírito Santo. Pois não há outra maneira de entrar no corpo de Cristo. Não há outra maneira. Olha outro pensamento aí. É anônimo. Pode ser que o cristão nem sempre esteja consciente da presença do Espírito Santo. Mas ele nem seria cristão em sua ausência. Né? O John Blanchard, ele diz o seguinte: o ministério do Espírito Santo é levar o pecador ao Salvador e torná-lo parecido com ele. Tá joia? Essa, então, é a função do Espírito Santo em nós. Vamos avançar um pouco mais. Dizer aqui sobre o recebimento do Espírito Santo. Sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Tá bom? Nós já lemos essa passagem, né, em Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Tá bom? Então, no momento da conversão, receberão o dom do Espírito Santo. Nós já lemos essa passagem também de 1 Coríntios 12, que diz que, pois em um só corpo, olha o 3 aqui, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Não há a necessidade de nós criarmos um outro batismo aqui, irmãos. Dizer que, não, esse batismo é um batismo diferente, não é um batismo com o Espírito Santo. Não há necessidade disso.
Até porque nós entraríamos em discordância com Efésios. Né? Em Efésios, capítulo 4, né? O capítulo 4 de Efésios. Possivelmente nós vamos ler aí mais para frente também, o capítulo 4 de Efésios, que nos diz que nós só temos um batismo, irmãos. E aí? Veja lá, Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um batismo no momento da conversão, em que nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Somos enxertados no corpo de Cristo. Agora, o próprio batismo na água não é um outro batismo, é um símbolo físico daquilo que o crente já experimentou espiritualmente. Nós temos um só batismo, um só Senhor. Né? Há outra experiência? Sim, mas a nomenclatura melhor não é batismo, porque o batismo significa um ato inicial, um ritual inicial, e não secundário, e não algo que aconteça depois. Então, no ato inicial da conversão, precisa ocorrer o batismo do Espírito Santo. Após isso, nós temos experiências de enchimento do Espírito Santo, seria o melhor termo. Você pode encher e deve encher como um mandamento de ser cheio. Um marido cheio do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo, um filho cheio do Espírito Santo, pai cheio do Espírito Santo, uma família cheia do Espírito Santo, que vai fazer uma tremenda diferença no mundo. Amém? O vínculo da paz, conforme nós lemos aqui, Efésios 4, né? Nós temos um só batismo. Olha lá, o vínculo da paz, conforme a vocação, por meio das virtudes cristãs. Né? Unidade cristã surge da unidade de Deus. Um só corpo, pois há um Espírito. Uma esperança e fé, pois só há um Senhor. Uma só família, pois só há um Deus e Pai. Tá joia? Isso aí é o livro de Efésios, né? Nós precisamos lembrar, irmãos, a herança que a Reforma deixou para nós dos 5 solas. Né? Somente pela fé. Tá joia? Então, por exemplo, eu preciso de alguma evidência física de que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu posso ter até evidências físicas. O próprio Billy Graham diz que quando algumas pessoas se convertem, elas se convertem chorando. Como um bebê que nasce chorando. Aquele bebê na fé, às vezes, nasce chorando. Isso pode ser uma evidência, que é o quebrantamento. Né? Nós não precisamos de evidências, nós não precisamos de sinais, porque o crente ele vive pela fé. Né? A evidência, os sinais, é para os que não creem. Tá joia? Então, por exemplo, Tomé precisou de evidências, palpar ali as cicatrizes de Cristo, as marcas de Cristo, mas não nós, amados. Nós cremos pela fé. É mais uma experiência, uma realidade a ser reconhecida, né, do que uma experiência a ser buscada pela fé, somente pela Escritura. Eu vejo muitos expositores aí inferindo, né, coisas estranhas no texto bíblico que não diz. Por exemplo, nem todos as pessoas que são convertidas no livro de Atos passam pela experiência do falar em línguas. Nem todos que são batizados passam pela mesma experiência do falar em línguas. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, na conversão dele, no capítulo 9 de Atos. Ele se converte, né? Quando ele vê aquele brilho maior do que o sol, ele vai para a casa de Ananias. Né? Ele vai para a casa chamada direita, né? A rua chamada direita. E lá Deus fala com Ananias. Ananias vai até onde ele está. Né? E chegando lá, Ananias ora por ele, e ele é cheio do Espírito Santo naquele momento. Né? E não há menção nenhuma que ele falou em línguas ali, quando ele foi cheio do Espírito Santo. Não é?
E algumas pessoas, então, colocam coisas estranhas ao texto, dizendo, não, mas que houve a evidência do falar em línguas, mas o texto não diz. Então, porque a nossa herança da reforma, irmãos, é somente pela Escritura e nada mais. Então, por exemplo, eu sou obrigado a reconhecer um avivamento que ocorreu há 100 anos atrás, num outro país, né, algum milagre que ocorreu. Não sou obrigado, irmãos, porque nós temos como regra de fé e prática apenas as Escrituras Sagradas e nada mais. Amém? Então, a inauguração da igreja, que nós atestamos como verdadeiro, é em Atos capítulo 2, né? Então veja, somente por Cristo, somente pela graça, glória somente a Deus. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa questão somente por Cristo, porque eu vi esses dias uma pregação do pastor David Murphy, né? Que ele estava fazendo uma exposição sobre uma introdução ao Novo Testamento no livro de Gálatas. Ele diz que os Gálatas, a igreja de Gálatas, estava sofrendo desse vírus aí, esse vírus fé mais. Eu achei muito interessante, sofrendo de um vírus fé mais. E ali ele disse, olha, o livro de Gálatas, a igreja de Gálatas, estava querendo adaptar, agregar movimentos judaizantes, doutrinas judaicas, né? Dentro da igreja cristã. Então, guardar a lei, né? Então, o apóstolo Paulo escreve o livro de Gálatas para repreendê-los, dizendo, tão rapidamente vocês se afastaram do evangelho e criaram um outro evangelho. Então, os Gálatas, eles estavam vivendo o problema da fé mais, o vírus fé mais. E, meus queridos, muitas igrejas hoje em dia vivem o vírus fé mais. É fé em Cristo, sim, mas é fé mais batismo. É a fé mais dinheiro. É a fé mais placas, denominações. É a fé mais obras. É a fé mais o sábado. Meu querido, qualquer um que venha oferecer um outro evangelho, o próprio livro de Gálatas diz, que seja anátema. Então, não é vírus fé mais. Nós cremos só em Cristo e nada mais. E lembrando de que nós cremos só em Cristo, e crer em Cristo é tudo que eu preciso. Eu quero ler com você, por exemplo, em João capítulo 3, versículo 34. O próprio Senhor Jesus nos diz algo interessante. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ou seja, o próprio Senhor Jesus nos dá o Espírito sem limitações. Olha uma outra coisa interessante. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma santificação, um aperfeiçoamento para sempre. Então, amados, numa conversa, uma certa vez com um amigo, ele disse assim, Linhares, então você acredita no pacotão? Aceitou Jesus, é um pacotão, é tudão então. E eu falei, rapaz, você nunca me ajudou tanto, porque é exatamente no que eu creio. Eu creio que crer em Jesus é tudo o que eu preciso hoje. Não existe fé mais. É Jesus e nada mais. Então, uma graça, um presente é oferecido a você hoje, que chama-se Jesus Cristo. E o preço desse presente é o mais barato do que você poderia ter, porque é gratuito, é 0,800. Basta arrepender-se, basta depositar a sua fé nele, reconhecer que é pecador e crer no sacrifício de Jesus, que ele é poderoso para te santificar, para te salvar. E aí, meus queridos, você acaba de ganhar um pacotão. E dentro desse pacotão, você recebe vários outros presentes. É como se fossem vários gomos do mesmo fruto, da mesma tangerina, da mesma, qual que é o nome? Mexerica, né? Então, vários gomos.
Aceitar Jesus, você ganha um pacotão que vem dentro. Não é? E quais são esses outros presentes que vêm junto? Regeneração, habitação, o batismo com o Espírito Santo, sim. Você é selado, o enchimento, a direção, a capacitação, ensino, porque você recebe o Espírito Santo de Cristo ressurreto morando dentro de você. Portanto, hoje, eu acredito no pacotão. Eu acredito que basta a conversão, basta a entrega total da alma a Jesus Cristo. E junto você vai ganhar um pacotão aí de presente, de graça, de bênçãos espirituais, materiais, físicas também. Realmente crer em Cristo é um pacotão. Amém? Nós temos aí ainda outras obras, né, do Espírito Santo. E no capítulo, o ponto 7, que nos diz que ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. Amém, meu querido? Nós vamos estar parando por aqui. Nós vamos ter mais tempo para seguir adiante, numa outra oportunidade. No entanto, eu deixo para você esse desafio. De que se você ainda não experimentou esse pacotão, que é oferecido àquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não possa deixar para depois de tomar essa medida, essa decisão mais inteligente, mais importante da sua vida. Amém? Quero orar por você. O desejo de todos nós, todos os crentes, de todas as eras, é podermos então estarmos cheios, capacitados pelo Espírito Santo para fazer a sua obra, para proclamar o Evangelho com intrepidez, com coragem. Né? Eu tenho certeza que você, cristão, piedoso, também tem a mesma expectativa que eu. Nós não queremos viver em dissensão, em desarmonia com igreja, nem com pessoas. Nós somos pessoas de paz e nós queremos, na verdade, receber o direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas. Queremos que o Espírito Santo, então, opere em nosso coração o querer e o poder de realizar. Queremos que o Espírito Santo comece uma boa obra em nós e venha a completar. Não queremos frustrar os planos do Senhor em nossa vida. Tudo que nós queremos é que toda a expectativa que o Espírito Santo tem. Há uma frase que diz exatamente isso. O meu desejo é cumprir em minha vida e que seja cumprido em sua vida toda a expectativa que Deus tem, né, quando lhe concedeu o Espírito Santo. Quando Deus concedeu o Espírito Santo a você e a mim, Ele tinha uma grande expectativa de fazer grandes coisas. E essas grandes coisas é que nós precisamos estar nos rendendo e submetendo mais e mais à ação do Espírito Santo, para que Ele venha fazer o que Ele quiser através de nós. Nós possamos ser a habitação do Espírito Santo, a morada dele, dizer, olha, eu sou o hóspede e o Senhor é o dono, o Senhor é o anfitrião dessa casa e o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser através de mim. O Senhor pode trazer as pessoas que o Senhor quiser para o meu vínculo, para o meu círculo de amizade, de convívio, de relacionamento. O Senhor pode me usar para falar o que o Senhor quiser. O Senhor pode me usar para operar o que o Senhor quiser. Eu sou teu. Esse é o nosso desejo, querido, é ser plenamente usado pelo Espírito Santo, a fim de que nós sejamos bênção de Deus a todos. Amém? Quero orar pela sua vida, orar para que você tenha um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Esteja atento ao canal aí, que mais e mais vídeos vão ser disponibilizados aí para o seu crescimento e que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado
pelo privilégio e oportunidade de ter o Senhor Jesus Cristo habitando, morando em nossos corações. Mas quão grande, Senhor, privilégio é esse. Meu Deus, eu quero ser uma casa agradável para a tua habitação. Eu não quero trazer, Senhor, sujeira, pecado à minha vida, a fim de entristecer o Senhor Espírito Santo, a fim de resistir ao Espírito Santo, a fim de apagar a ação do Espírito Santo em minha vida. Mas eu quero manter a minha casa em ordem, varrida, perfumada, para que seja uma habitação agradável ao Senhor Espírito Santo. A fim, Senhor, de sermos plenamente usados por Ti para cumprir todo o Teu querer e realizar todos os Teus propósitos, toda a Tua expectativa em minha vida, na vida dos meus irmãos, sejam realizados em nome de Jesus. Vivemos todas as promessas, sejam com todas as igrejas aqui representadas, com todas, Senhor, as denominações. Em nome de Jesus, leva-nos a um crescimento cristão, leva-nos a uma maturidade cristã, leva-nos a conhecermos mais o Teu querer, a Tua palavra, Te conhecer mais e nos parecer mais e mais contigo. Enfim, Deus, que o Senhor nos use poderosamente para cumprirmos o nosso papel como igreja, o ide do Senhor com intrepidez, com coragem, proclamando o Evangelho, e que muitos, Senhor, possam alcançar a salvação através da minha vida, do meu testemunho e dos meus irmãos da Tua igreja. Continue nos abençoando, nós oramos gratos e humildemente em nome de Jesus. Amém. Amados, está pertinho, falta pouquinho para nós voltarmos às nossas atividades aí. Nós agradecemos a todas as autoridades, os políticos que têm sido sensíveis ao retorno das atividades da igreja, considerando a igreja como algo essencial, né? Uma atividade essencial. Já nós estamos nos preparativos, então, para retomar as nossas atividades. Entretanto, hoje ainda nós temos os cultos online a acontecer, né? Nesse domingo. Ibapa Kids às 18 horas, esteja atento aí. A própria EBD, daqui a pouco aí, na continuação, nós teremos a sala do Adiel, do Bruno, né? O Vinícius também, eles estão aí revezando, né, essa ministração, a sala dos adultos. Logo em seguida nós temos aí o Ibapa Kids também, a EBD, com a tia Jana, com a tia Gisele, tá bom? Ibapa Kids às 18 horas. E o culto de celebração ao Senhor às 19. Nós temos aí também terça-feira às 19h30 o culto de oração. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, Ibapa, mais que uma igreja, somos uma família. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Clique aí no sininho, inscreva-se nos nossos canais, tá bom? Está aí do lado, aqui, Igreja Batista Primeiro Amor, né? O Facebook, o Instagram aí, Ibapa Guará aí no YouTube, e também o nosso e-mail, caso você precise nos contactar. A nossa igreja fica na rua Alexandre Fleming, número 627, Parque das Árvores, Guaratinguetá. E já nós vamos estar retornando, e já a sua visita vai ser muito bem-vinda em nosso meio. Deus o abençoe em nome de Jesus.